Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos de mais um tutorial. Esse tutorial eu vou fazer na Renata. Hoje eu chamei a Renata para ser minha modelo e eu já começo hidratando a pele da Renata, hidrato bem, em seguida eu venho com fixador da Quem Disse Berenice só para dar uma fixada naquela hidratação, tá? Em seguida da hidratação eu uso óleo de blindagem da Prilessa, tá? Eu quero fazer uma pele blindada. Em seguida do óleo, eu já venho com o primer da Nath Capelli e vou aplicando na região das olheiras, tá? Lembrando que cada produto tem que ter o seu tempo de secagem. Aí no vídeo eu acelerei, mas você tem que aplicar, deixar secar um pouco, a pele absorver e vem com outro produto. E aí eu vim com outro fixador antes, tá? Só pra potencializar novamente a hidratação dessa pele. Venho com o iluminador líquido, esse é o da Quem Disse Berenice, só pra dar uma camuflada ali nas manchinhas dela. Venho com a base que eu vou usar é a minha favorita, que é a da Catarine Hill. Eu gosto da cobertura que ela promove e ela não fica tão pesada na pele, sem contar que também o custo-benefício é maravilhosa, né, gente? Ela dá um acabamento maravilhoso pra essa pele. E aí, com o pincel Kabuki, eu venho dando batidinhas nessa base, tá? Nessa pele, eu nunca vou espalhando, arrastando o produto. Tiro todo o excesso com a esponja, sempre esfumando. Em seguida eu venho com um corretivo, esse é o da Ruby Rose. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os produtos que eu utilizei nessa maquiagem. Eu apareci um pouco, não era a minha intenção, mas a câmera acabou me pegando. Venho com um corretivo, um tom bem próximo da pele dela, ali pra camuflar mesmo as olheiras, tá? Eu gosto de puxar assim pro cantinho do olho pra dar uma iluminada também, pra fazer aquele olhar mais puxadinho. Volto com o contorno, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo corretivo da Boca Rosa, então eu tô usando esse mesmo pra criar o contorno da Renata. Eu sempre uso a esponjinha, tá? Pra dar um acabamento, pra dar uma esfumada nesse contorno. Eu sempre uso o outro lado da esponjinha, como eu mostrei no vídeo. Volto com um corretivo mais claro, esse é pra fazer o ponto de iluminação, tá? E vou sempre esfumando com a ponta da esponjinha, sempre com a mão leve também, pra você não tirar o corretivo da pele dela. Muito cuidado na hora da iluminação para você não colocar muito corretivo e deixar a cliente branca demais. Venho com um fixador novamente para fixar essa pele. Volto com um blush, esse é o blush da Vult, tá? Ele é um tom bem rosinha. Em seguida do blush eu venho com um iluminador. Esse é o da Mari Saad, ele é maravilhoso. Ele dá esse efeito espelhado, eu acho que fica muito, muito lindo na pele. E aí eu vou iluminando nos pontos certos da iluminação, né? Venho com pó, esse é o pó da Satin, da Visela, tá? E vou aplicando esse pó ali abaixo da olheira, porque ele tem uma leve partícula de brilho, uma leve cintilância. Então eu vou aplicando ali abaixo dos olhos, na região das olheiras, e vou dando uma marcadinha ali embaixo do contorno. Volto com outro pó solto, esse é o pó da Boca Rosa, tá? Ele é um pouquinho mais escuro, só pra ela não ficar branca demais. Eu venho quebrando aquele pó da Satin que acaba dando uma clareada. Volto com o pó da Vult, pó compacto, só pra ir varrendo aquele pó solto, tá? E pra evitar que a maquiagem estoure no flash, aquela base estoure no flash. Dei uma reforçada no blush, como vocês viram, e agora eu venho com um iluminador solto. Esse é o da Nath Capello, ele tem um tom de rosé, eu achei que ficou lindo na pele dela. Olha esse efeito espelhado que ficou maravilhoso. Finalizo com uma bruma novamente, eu quero essa pele bem resistente, então eu aplico bastante bruma. Finalizamos a pele, agora eu vou partir para a parte dos olhos e eu começo pela sobrancelha dela. A Renata, ela tem uma sobrancelha bem fininha, então a minha intenção é dar uma enchida nessa sobrancelha. Eu vou usar a pasta de sobrancelha da Avon. Eu uso um tom loiro na sobrancelha dela e eu vou preenchendo essa sobrancelha e criando uns pelinhos ali na ponta da sobrancelha, uns pelinhos falsos, né? E aí eu vou dando todo esse preenchimento, fazendo essa sobrancelha ficar aquela sobrancelha bem cheia, que é bem tendência agora, né? Uma sobrancelha natural e levantada toda pra cima. Gente, nessa parte o vídeo ficou com uma qualidade alta, não sei o que aconteceu na gravação, ficou bem alta, mas espero que vocês consigam ver bem nessa parte da sobrancelha. E agora eu volto com uma máscara de sobrancelha, essa também é da Quem Disse Berenice, é um tom chamado Clarete, tá? Só pra dar esse efeito de sobrancelha bem cheia. Ela é uma máscara de fibra, então ela dá essa impressão de preenchimento mesmo, como se fosse pelo de verdade. Eu já apliquei o batom, tá? Eu não gravei essa parte,
mas eu deixo também aqui na descrição o batom, o gloss que eu utilizei nessa boca, tá? Vamos começar a área dos olhos. Eu aplico o corretivo, como eu já tinha falado, eu não gosto de usar primer no olho. Eu aplico o corretivo e eu acho que o próprio corretivo já fixa muito bem a sombra. Você usando o corretivo úmido ainda, claro, você vai esfumar bem, tirar todo o excesso, mas você voltar com aquele corretivo úmido, eu acho que ele pigmenta muito a sombra. E aí eu começo o olho, eu venho com o primeiro tom de esfumado, tá? Esse é um tom bem clarinho, eu adoro usar esse tom de sombra como fundo da preparação do olho, eu acho essencial nas minhas maquiagens, eu acho que fica lindo. Então eu vou esfumando bem pra tirar qualquer marcação que fique ali, até porque o corretivo ele tá molhado, né? Ele não tá selado, então se você não tiver cuidado, você pode acabar marcando essa sombra. Vou esfumando bem, volto pro outro olho e vou esfumando bem, pra que essa sombra fique bem neutra, que ela não fique pesada, tá? Minha intenção é só fazer um fundo e não deixar ela muito marcada. Esse tom de marrom que eu usei foi um marrom bem clarinho, se vocês quiserem eu mostro também depois pra vocês a paleta de sombra que eu uso, tá? E aí eu venho com um tom de bege no canto interno. Eu adoro usar esses tonzinhos de bege ou nude, clarinho, branquinho, pra dar esse ponto de iluminação no canto interno. Eu acho que ele dá um olhar bem mais delicado pra maquiagem. E aí, em seguida, eu vou voltar com outro tom de marrom, tá? Também é um marrom bem clarinho e eu vou aplicando ele no centro da minha pálpebra. Primeiro, eu vou sempre depositando a sombra, tá? A dica é essa, você sempre pigmentar bem o olho pra depois você esfumar. Então, eu vou aplicando, pego um pouco de produto, aplico e depois eu vou esfumando, sempre com a mão leve, sempre em movimentos circulares. Faço a mesma coisa no outro olho e olha como que já tá. Se eu fizesse um delineado aí nesse olho e colocasse um cílio, pra mim já tava perfeito. E aí eu volto com o mesmo tom de sombra, tá? Pra dar uma pigmentada a mais nesse esfumado, no centro da pálpebra. Eu acho esse tom maravilhoso. Eu sou apaixonada por tons mais neutros, né? Eu acho que a maquiagem fica muito elegante com tons neutros. Volto com o primeiro pincel e eu volto reforçando aquele primeiro esfumado. Como eu sempre falo, você tem que tomar cuidado pra você não comer o esfumado. Tem que dar um espaço ali, limitando um espacinho para que mostre o degradê da sombra. Agora eu venho com marrom mais quente, ali no cantinho externo do olho, eu vou dando uma leve esfumada para que esse olho fique bem delicado, para que esse esfumado fique bem sutil, não fique exagerado e nem marcado demais. E eu vou sempre puxando para a raiz, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas eu vou puxando o esfumado para a raiz, para ele criar aquele degradê de neutros, tá? Para criar o degradê de marrons. E, gente, mais uma dica aqui para vocês é que os pincéis também fazem diferença, tá? Dependendo do esfumado que você quer, o tamanho do pincel também faz toda a diferença. Por exemplo, esse, eu tô fazendo um esfumado na raiz, mas eu tô usando um pincel menorzinho para que esse esfumado não suba demais e não acabe comendo o restante da maquiagem, né? Gente, eu já fiz o outro olho para adiantar esse vídeo, tá? E aí eu venho com um delineador em gel e eu aplico o delineador em gel na raiz dos cílios e eu vou esfumando esse delineador. Depois que eu esfumei esse delineado, eu venho com um pigmento. Esse pigmento é da Sephora. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá? E aí eu venho com um pincel de esfumar, só que ele é mais um pincel de precisão, tá? E eu venho aplicando ali no cantinho interno, esfumando bem, para que esse pigmento se espalhe. Eu dei uma reforçada, voltei com preto, eu dei uma reforçada, porque eu achei que ele ficou muito pequeno, esse esfumado do outro lado. Essa técnica que eu fiz de olhos, ela não tem segredo, tá, gente? É uma técnica bem rápida e bem prática. O essencial vocês viram que era o fundo, depois eu venho com delineado, esfumo delineado e em seguida aplico o pigmento em cima do delineado, tá? Agora eu venho fazendo a parte de baixo dos olhos, eu venho com um delineador em gel na raiz da linha d'água e esfumo aquele delineador em gel. Volto com o marrom, com o primeiro tomzinho que eu usei no olho dela e eu vou esfumando esse tomzinho junto com o delineador. Venho com o preto e eu esfumo na raiz dos cílios o preto para dar esse efeito mais 3D abaixo dos olhos.
Como eu já apliquei os cílios, eu venho só com a máscara dando uma reforçada. Aplico a máscara tanto em cima quanto embaixo. E esse foi o resultado do nosso tutorial. Foi um tutorial bem rápido aqui pra vocês, só pra vocês verem o processo dessa maquiagem. Ela ficou uma maquiagem muito, muito elegante. Eu achei que combinou até com o estilo da Renata em si. E eu adorei essa técnica de pele que a gente fez hoje e também esse esfumado, ficou maravilhoso. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse tutorial. Não esquece de curtir e compartilhar com as suas amigas para aprender essa técnica nova, tá? Até o próximo vídeo e um beijo para vocês!